Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre método de separação de misturas, tá? E a gente vai relembrar um pouquinho aqui sobre o que são misturas antes da gente prosseguir. Então, a gente tem que lembrar que existem misturas de dois tipos, as heterogêneas e as homogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas em que a gente tem duas ou mais substâncias interagindo no mesmo espaço, no mesmo recipiente, mas a interação delas não é boa. Então, por não ter uma interação boa, a gente começa a ver duas ou mais fases dentro desse mesmo recipiente. Então, o exemplo aqui, ó, é água e óleo, que é o exemplo padrão para vocês, né? Então, temos aqui a água e o óleo que não interagem bem no mesmo recipiente e eu consigo ver claramente duas fases, tá? Nós caracterizamos como fase toda aquela parte da matéria que tem as mesmas características, tá? Tem as mesmas propriedades. Então, quando a gente vê água e óleo, a gente percebe que o óleo que está flutuando não tem as mesmas características e propriedades que a água que está no fundo. Então, por isso, caracterizam-se duas fases. Na mistura homogênea, a, as substâncias utilizadas aqui para fazer a mistura homogênea, elas são substâncias que elas interagem bem entre si. Então, por elas interagirem bem entre si, a gente não consegue distinguir o que é uma e o que é a outra quando elas estão no mesmo recipiente. Então, por isso, formam uma única fase. Então, todo sistema, quando ele é monofásico, ele é classificado como mistura homogênea. Quando ele é bifásico, trifásico, polifásico, ele é classificado como mistura heterogênea. Para a gente separar as misturas heterogêneas, a gente utiliza processos que nós chamamos de métodos mecânicos. Esses métodos mecânicos, eles são escolhidos de acordo com a densidade, o tamanho dos grãos, que a gente chama de granulometria, a solubilidade e as propriedades magnéticas. Ou seja, qualquer método mecânico que a gente utilizar para poder separar uma mistura heterogênea, ela vai levar em consideração esses quatro itens que a gente tem aqui. E aí, a partir desses quatro itens, a gente escolhe qual que é o método de separação ideal para a gente poder utilizar, tá? E para as misturas homogêneas, nós chamamos de métodos físicos, porque para a gente separar a mistura homogênea, a gente depende das temperaturas de fusão e ebulição. Então, tudo que a gente for utilizar para separar a mistura homogênea, vai ser necessário que a gente utilize a fusão, temperaturas de fusão e ebulição, tá bom? Bom, começando pelos métodos mecânicos, que são os que separam as misturas heterogêneas, nós temos aqui um que é muito comum, que é a catação, tá? A gente faz isso para a limpeza e separação de grãos de café, para a limpeza e separação de grãos de feijão, para colocar para cozinhar. É muito comum a gente fazer isso em casa. E levando para uma escala mais industrial, a gente tem aqui a separação de produtos recicláveis. Essa separação de produtos recicláveis ela é muito utilizada e ela é feita manualmente. Então, a gente vê aí essas grandes galpões que fazem coleta seletiva de produtos, né? Recebe aí uma parte grande de material descartado por nós, e isso passa por uma triagem, e essa triagem é onde eles fazem a catação do material que pode ser reciclável e joga fora aquele que não pode ser reciclável, tá? Segundo peneiramento, que a gente utiliza muito, tá? Principalmente para quem é cozinheiro, né? Quem é cozinheiro tem aí sempre aí uma peneirinha na cozinha para a gente poder separar, e aí a gente leva em consideração aqui o tamanho dos grãos. Ah, eu esqueci de falar, né? Nesse anterior aqui, a catação, a gente leva em consideração o tamanho também, né? Mas a gente consegue analisar o que a gente precisa, o que a gente não precisa, para a gente mesmo selecionar aquilo que é importante. No peneiramento, o peneiramento ele é feito a partir do tamanho dos grãos. Então, usando a granulometria, a gente consegue separar. Então, a mistura de materiais com tamanhos diferentes. Então, a gente pode utilizar isso na cozinha, a gente pode utilizar isso numa obra, né? Na engenharia civil é muito utilizado para poder separar areia, por exemplo, né? Então, dependendo da granulometria que a gente precisa para areia, a gente escolhe a peneira
com o tamanho do buraquinho dela ali, né? Do espaçamento da rede dela ali, é ideal para a gente separar o tamanho do grão que a gente quer de areia ou de farinha de trigo ou onde a gente estiver utilizando. A levigação, ela leva em consideração, a levigação e a ventilação, elas são muito parecidas porque elas levam em consideração a densidade do material. A levigação é muito utilizada pelos garimpeiros que fazem o garimpo de ouro, né, na água. Então, tem muitos garimpeiros que utilizam ainda o que nós chamamos de bateia. Essa bateia é esse objeto que ele está segurando aqui, né? Então, ele vai lá, retira um pouco de areia do fundo, sobe com essa bateia para cima e ali a água carrega com ela o que é menos denso e o que for mais denso fica no fundo da bateia. O fundo dela, ela é meio afunilada, né? Então, ela tem um fundinho ali que tudo que for mais denso vai ficando ali no fundo. E como o ouro ele é muito mais denso que a água, ele tende a afundar, então ele vai ficar no fundo. E aí ele consegue ter ali, visualizar se ele conseguiu pegar algum ouro ou não. A ventilação também usa a densidade e a gente faz muito isso também, principalmente para limpar as coisas. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa limpando aqui o quintal e com um ventilador. Isso é muito utilizado, a gente já vê muito limpeza de rua sendo feita dessa forma também, porque a gente consegue retirar aí muitas folhas porque a densidade dela é menor, tá? Outros métodos que a gente tem, né? Então, a gente tem aí dissolução fracionada, decantação, sedimentação, sifonação e flotação. Essas três imagens, elas vão mostrar para vocês todos esses processos. Então, a dissolução fracionada é quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, ó, água, açúcar e areia. Então, imagina que eu tenho só açúcar e areia. Como que eu vou fazer para separar isso? Eu vou pegar a água, vou adicionar, o açúcar vai dissolver na água. Então, eu dissolvi só o açúcar na água, a areia eu não dissolvi. Então, por isso, uma dissolução fracionada. Eu fracionei qual que é a fração dessa mistura que foi dissolvida em água, tá? E a areia não vai ser. Aí, depois que eu fiz esse processo de dissolução fracionada, eu vou esperar um momento. E esse momento aqui de repouso é que vai acontecer a sedimentação da areia. A sedimentação ela vai levar em consideração a densidade da areia. Na dissolução fracionada, a gente leva em consideração a solubilidade. E aí aqui, ó, na areia, como ela é mais densa que a água, ela tende a afundar. Então a gente fala que ela sedimentou. Então sedimentação é um processo de separação de mistura também. Depois que ela sedimentou, eu vou ver que formou duas fases, e aí a água mais o açúcar que está aqui em cima, eu consigo tirar por decantação. Então, eu venho aqui e consigo retirar só essa parte de cima aqui, ó, decantou, tirei, aí vai sobrar só a areia aqui embaixo, tá? Ou eu posso fazer um processo chamado de sifonação. A sifonação é quando a gente utiliza uma mangueira para poder retirar uma parte daqui de cima, no caso da água, eu vou puxar aqui, né, fazer um vácuo, e aí essa água ela vai sair aqui, água e açúcar. Para separar água e açúcar, a gente vai utilizar, que é uma mistura homogênea, não é heterogênea, né? A gente vai utilizar um método físico, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É sobre a areia e pronto. Uma sifonação que a gente vê muito fazer é essa aqui, ó, que é quando a pessoa precisa de retirar um pouco de gasolina do carro, ela coloca a mangueira lá dentro, faz uma sucção, e essa sucção, ela, quando a gasolina começa a sair, ela é colocada a mangueirinha dentro do galão, porque aí ela vai continuar saindo por diferença de altura, né? A gente vê aqui que é por gravidade. Então, aqui tá mais alto, aí a mangueirinha vai puxando aqui até chegar no galão. O mesmo que está mostrando aqui embaixo. A sifonação sai de um lugar mais alto e por gravidade ela desce a parte da solução que eu quero separar por sifonação.
ela desce e aí eu consigo recolher ela num local um pouco mais baixo, tá? Lembrando que isso daqui, galera, isso aqui não é bom a gente fazer, tá? Isso é proibido, porque se você succiona aqui e engole um pouco desse combustível, ele vai te fazer muito mal para a saúde. Então, essa imagem aqui foi só de ilustração, não é para fazer igual, tá? E esse aqui, a gente tem serragem e areia, é quando a gente está mostrando a flotação, porque na hora que eu coloco a areia aqui, perdão, a serragem e a areia, como que eu vou fazer para separá-la, né? Então, eu coloco água, e aí, por densidade, eu consigo separar a serragem, que vai flutuar na água, então ela vai flotar na água, e a areia, por sedimentação, vai ficar por baixo. Aí eu consigo tirar aqui em cima por decantação a serragem, e depois, por sifonação, eu tiro, ou por decantação também, eu retiro a água e sobra a areia, tá? Próximo aqui é a floculação. O que é a floculação? A floculação ela é muito utilizada pela Copasa, por exemplo, aqui em Minas, né? E por outras agências que fazem tratamento de água, porque na maioria das vezes, quando essa água é captada, ela vem com pequenos sólidos nela, tão pequenininhos que a gente quase não vê a olho nu e é muito difícil retirar pelos outros processos. Então, o que é feito? É colocado um agente floculante. Esse agente floculante, ele tem o objetivo de fazer flocos. Então, ele vai juntando, ele vai aglomerando essas substâncias que são sólidas, mas que são muito pequenininhas, uma granulometria muito pequena. Aí ela vai aglomerando isso e na hora que forma um floco maior, com um volume maior, esse volume grande, ele faz com que ele seja menos denso do que a água. Aí ele vai subir, vai ficar na superfície e esse flóculo vai flutuar. E aí com o raspador, né, a gente consegue, dá pra ver aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó, provavelmente tem um raspador, aí vem uma pazinha, uma pá do tamanho do raio desse recipiente aqui, e essa pá vai raspando aqui em cima e vai jogando em outro local. Nesse caso, a gente tá vendo que tem um escapamento aqui do lado, tá vendo? Então, provavelmente, tem água sendo injetada por baixo, e aí, quando esse flóculo atinge um tamanho ideal e ele vai flutuar, essa água continua enchendo por baixo e aí ela vai acabar vazando aqui por cima. E na hora que ela vaza, o flóculo de sujeira vai embora junto, tá? Isso é floculação. E aqui é um outro exemplo de decantação utilizado muito em laboratórios para análise de substância, para análise de água, para análise de esgoto, para análise de várias coisas utilizadas em laboratório, tá? Aqui a gente vê que tem duas fases, né? Isso aqui é um balão de separação, então tem uma torneirinha aqui embaixo, tá? Porque a partir da hora que eu abro a torneirinha, essa parte de baixo aqui, ó, então essa parte que tá um amarelo mais escuro, ela vai começar a sair antes dessa fase de cima. E aí, essa primeira fase, ela vai descendo, e aí eu mantenho a torneirinha aberta até essa fase de baixo, mais densa, terminar de descer. Quando ela chega bem no finalzinho, eu fecho a torneirinha, e aí eu consegui separar as duas fases, tá? Outro processo mecânico é o de separação magnética, que vai levar em consideração as propriedades magnéticas da substância que está ali na mistura. E aí, como exemplo, eu trouxe esse trecho do Toy Story, que mostra para vocês eles num lixão, para poder mostrar essa separação magnética. Vocês lembram, né, dessa cena aqui de Toy Story? Dá uma olhadinha para vocês verem como que acontece a separação magnética. O que é que fazemos? Nós estamos bem, ficar juntos. Slinky! É o Evan! Cuidado! Tem calma, Slinky, nós salvamos-te! É melhor ver o que aí vem! Agarrem uma coisa de tal! Não ouviram? Não está a resultar! Mas tem que ter problema, né? Então,
separação magnética de lixos, tá? Bom, a gente tem aqui a centrifugação. A centrifugação, ela também leva em consideração a densidade, tá? E a densidade, nesse caso que a gente está mostrando aqui, é a densidade do sangue, né? A gente sabe que o sangue, ele é uma mistura heterogênea, apesar da gente ver e enxergar no momento ali uma mistura homogênea. Mas se a gente esperar um pouquinho, a gente consegue ver que ele começa a se separar em duas fases, a fase do plasma e a fase das hemácias, né? Então, o plasma é essa região amarelada que a gente tem aqui e as hemácias é a região vermelha. Então, o que acontece quando a gente utiliza uma centrifugação? É muito conhecida principalmente nas máquinas de lavar, né? O processo é o mesmo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma centrífuga, que é o mesmo que a gente tem lá na máquina de lavar, tá? E aí, nessa centrífuga, eu coloco aqueles tubinhos de sangue que a gente tira quando a gente vai fazer exame. E aí, na hora que ela começa a funcionar, ela começa a girar muito rápido. Aí ela começa a girar tão rápido que as partículas mais densas, elas se chocam contra a parede. E aí, na hora que elas se chocam contra a parede, durante a aceleração aqui, se a gente for lá na física, a gente consegue ver e explicar o motivo dessas partículas mais densas elas saírem pela tangente, né? Na hora que acontece essa aceleração, essas partículas densas, elas vão bater na parede do tubo e vão descer, porque elas são mais densas, então elas vão ficar no fundo. Então, eu só estou acelerando um processo de decantação. Na centrifugação, normalmente, o processo de decantação já iria acontecer por densidade, mas eu preciso de acelerar esse processo. Então, o que eu faço? Coloco isso numa centrífuga, ela vai girar, e no momento que ela gira, a parte mais densa vai ficar no fundo e a parte menos densa vai ficar por cima. O que acontece na lavadora de roupa, né? Quando ela está centrifugando? A água ela é mais densa do que a roupa. E aí, na hora que ela é jogada contra a parede aqui da lavadora, né? Do tubo aqui da lavadora, vocês podem observar que é cheio de furinhos. E aí, a água ela acaba saindo por esses furinhos e aí a gente consegue eliminar a água da roupa. Quanto mais rápido essa centrífuga girar, mais forte, maior velocidade a partícula de água vai ter. E como ela é mais densa, ela vai se chocar contra a parede mais rápido. Isso faz com que a água saia por esses buraquinhos, esses orifícios que tem dentro do cesto da máquina de lavar. E essa água seja retirada da roupa, tá? O processo mecânico simples, que a gente conhece muito, é a filtração. Então, a gente tem a filtração simples e tem a filtração a vácuo. Na filtração simples, a gente utiliza em laboratório um recipiente que nós chamamos de Erlenmeyer. A gente encaixa um funil aqui em cima, utiliza um papel de filtro adequado para a mistura que a gente está querendo. Esse papel de filtro, ele tem que ter a adequação correta, porque depende do tamanho do espaço entre as partículas que a gente tem ali. Então, se eu quero filtrar alguma coisa que é muito fininha, que o sólido é muito fininho, eu tenho que ter um papel em que o espaço entre a rede ali do papel, ela seja um espaço muito pequeno. Então, vai acabar filtrando mais fácil, tá? E à medida que essa granulometria vai aumentando, eu posso pegar um papel um pouco mais simples, que ele vai conseguir filtrar tudo, tá? E aí eu tenho aqui a mistura heterogênea que eu tô colocando aqui para filtrar. E aí, pelo tamanho da partícula, a gente consegue fazer a filtração, tá? Então, coloquei aqui e consigo tirar a solução filtrada aqui embaixo. É o mesmo que a gente faz quando a gente está fazendo café, né? Aí, quando a gente está fazendo café, a gente está filtrando ele aqui no papel e recolhendo aqui embaixo a solução que a gente quer. Só que nesse momento que a gente faz essa filtração, além da filtração, está acontecendo a solubilidade do café na água. Então, por isso que a água, né, ela sai aqui embaixo na forma de café, porque aqui a gente pega as partículas do pó de café, que é solúvel em água, e aí ela vai ficar solubilizada, formando café aqui embaixo. Enquanto a parte que é insolúvel vai ficar aqui em cima fazendo a filtração. Quando essa parte que ela é insolúvel em água,
ela é muito fininha e ela precisa de ser filtrada e acaba que não acontece de forma normal, é muito difícil a gente filtrar, a gente utiliza a filtração a vácuo. Na filtração a vácuo, a gente liga uma bomba de vácuo que vai puxar todo o ar que está aqui dentro. E aí, consequentemente, se aqui em cima tiver líquido, ela vai puxar o líquido também. E aí, esse líquido vai ficar no recipiente que a gente chama de Kitasato. O Kitasato tem uma saída de vácuo aqui, onde eu ligo na bomba. E aqui em cima eu tenho um funil especial, que é chamado funil de Buchner. E aí eu coloco aqui dentro do funil um papel de filtro. E aí eu coloco a solução aqui em cima e ligo a bomba de vácuo. Isso vai fazer um vácuo aqui embaixo e vai puxar essa solução e a impureza vai ficar em cima do papel de filtro, tá? Os métodos físicos, eles são utilizados para separar misturas do tipo homogênea. Nós temos a destilação simples e temos a destilação fracionada. Na destilação simples, a gente utiliza um recipiente que vai ser aquecido com a mistura homogênea. Nesse aquecimento, nesse caso aqui do exemplo, nós temos uma solução de água com sal. Vou aquecer. Aquele que tiver a menor temperatura de ebulição, quando chegar, por isso que a gente tem um termômetro aqui em cima, quando chegar na temperatura de ebulição daquela substância que tem a menor temperatura de ebulição, ela vai entrar em ebulição, vai começar a ebulir, vai chegar aqui em cima, vai descer por esse tubo aqui e vai entrar nesse tubo maior, que é um condensador. O condensador tem um tubo por dentro e esse grande que a gente está vendo aqui por fora. E aí, o que acontece? Um tubo não tem conexão com o outro. Então, quando a substância ela começa a descer por aqui pelo tubo de dentro, ela não entra em contato com a água que está circulando pelo tubo de fora. E aí, essa água ela vai passando por fora aqui, ó, para resfriar a substância, porque quando ela evaporar, ela vai ficar no estado gasoso. Então, ela vai descer por aqui no estado gasoso. Quando chegar aqui, ela precisa se resfriar para ela sair do lado de cá na forma líquida. E aí, nesse caso da solução de água com sal, a água tem temperatura de ebulição mais baixa que o sal. Então, ela vai evaporar primeiro, eu consigo retirar ela aqui, e o sal vai ficar aqui no meu recipiente que foi aquecido, tá? Isso pode acontecer com outras substâncias também, porque aqui a gente está demonstrando uma de água com sal, então é uma mistura de uma substância líquida com uma substância sólida. E aí, no final das contas, o sal vai ficar sólido aqui dentro. Esse processo ele é muito utilizado de evaporação, ele é muito utilizado realmente para poder fazer a produção de sal marinho. Na produção de sal marinho, a gente retira a água do mar, né? Coloca num local e aí a gente evapora a água do mar e sobra ali pra gente só o sal, tá? Outro exemplo disso, e aí já não utilizando mais uma substância líquida como uma substância sólida, é a produção de cachaça. Na produção de cachaça, a cana-de-açúcar, ela chega na indústria, ela passa pelo processo de limpeza, ela passa pelo processo de moagem, de onde a gente tira o caldo da cana, que aqui em Minas a gente chama de garapa. E aí, esse caldo dessa cana, ele vai passar por um processo de fermentação. Depois da fermentação, a gente precisa de passar por um processo de separação de mistura, porque a gente tem que separar o que tem de água ali ainda, o que é álcool, e também uma parte que seria uma parte sólida, né? As sujeiras, as impurezas sólidas que a gente tem ali, além de outras substâncias líquidas que também são formadas durante o processo de fermentação. Então, o que é feito? A gente pega aqui o recipiente, né, que é um destilador, o destilador da cachaça, acrescenta aqui dentro, né, o mosto, que a gente chama, que é a parte fermentada, e aí coloca aqui a mesma imagem, só que essa imagem aqui ela é mais antiga, né, de um processo mais antigo, como era utilizado antigamente. Isso aqui é aquecido, o álcool ele vai evaporar, chega aqui, ele vai descer, né, o vapor de álcool vai chegar aqui em cima e vai passar pelo condensador aqui embaixo. Vai condensar, vai virar líquido novamente e eu vou retirar aqui. Então, a mesma coisa que acontece na imagem de baixo. Aqueço, sobe a substância gasosa, o álcool na forma gasosa, aí ele vai descer aqui ainda gasoso, essa partezinha aqui é a parte onde vai acontecer a condensação, e aí eu desço aqui
passo por aqui e consigo recolher a cachaça do lado de cá. Então, condensação vai acontecer aqui embaixo, me desculpa aí, tá? Tanto que tem uma mangueirinha aqui, ó, de entrada e saída de água, para poder resfriar o álcool e aí ele abaixar a temperatura de ebulição dele, para ele poder sair na forma líquida do lado de cá, tá? E o processo de destilação fracionada, ele é muito utilizado na produção, no refino de petróleo, produção e refino de petróleo, né? Na verdade, a gente faz aí a retirada do petróleo, só que o petróleo ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Então, são hidrocarbonetos de tamanhos diferentes, tamanho de cadeia diferente, e aí isso, consequentemente, faz com que todas essas substâncias que estão contidas no petróleo tenham temperaturas de ebulição diferentes, e aí a gente tem uma torre de destilação para o petróleo, que é uma torre muito mais alta do que simplesmente uma destilação fracionada feita em laboratório. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma mistura homogênea do tipo líquido-líquido. E aí, eu vou aquecer essa mistura. Quando chegar na temperatura de ebulição, ela vai começar a subir as duas substâncias. Mas aqui, ó, eu tenho uma coluna de fracionamento. À medida que o gás formado aqui vai subindo essa coluna de fracionamento, vai diminuindo a temperatura. Isso quer dizer que aquele que tiver uma temperatura de ebulição menor vai ficar no meio do caminho, vai virar líquido de novo e vai gotejar de volta dentro do balão. Aquele que tiver uma temperatura de ebulição mais baixa, ele vai aguentar ficar numa temperatura mais baixa no estado gasoso ainda. Então, ele continua subindo até chegar aqui em cima. Aí, aqui ele vai sair na forma gasosa, vai passar pelo condensador novamente. Aqui no condensador ele vai virar líquido e eu vou conseguir retirar ele aqui, tá? Na destilação do petróleo, é a mesma coisa. Destilação fracionada, apesar de não ser um processo pequeno, porque é um processo muito maior, a gente tem uma fornalha, ela vai aquecer o petróleo, né? Aí o petróleo vai descer, vai passar pela fornalha, vai aquecer ele a cerca de 400 graus. Esse petróleo aquecido vai passar por aqui. Todas aquelas substâncias que têm uma temperatura de ebulição menor do que 400 graus vai se transformar no estado gasoso e vai subir pela coluna de destilação. Então, à medida que vai subindo a coluna de destilação, a temperatura vai diminuindo. E aí, quando chega na temperatura de condensação, que seria a temperatura de ebulição também, só que aqui ele já está no estado gasoso, à medida que a temperatura baixa, a tendência é ele virar líquido. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o óleo lubrificante. Ele tem uma temperatura de ebulição em torno de 280 graus. Aqui ele está a 400. Então, quer dizer que aqui ele já está no estado gasoso. Quando ele chegar na faixa de temperatura onde a ebulição dele acontece aqui na torre de destilação, ele vai passar para o estado líquido. E aí ele vai conseguir ser retirado aqui. Aí, à medida que vai subindo, dá para ver que a temperatura de ebulição vai diminuindo. Então, aqui, o gás refinado, por exemplo, a temperatura de ebulição dele é 20 graus Celsius. Isso quer dizer que toda essa parte aqui, ó, da coluna de destilação fracionada está acima da temperatura de ebulição dele. Então, ele vai continuar no estado gasoso até chegar aqui em cima, que é onde ele vai ter uma temperatura mais baixa do que a temperatura de ebulição dele, e aí ele vai sair na forma de gás, tá? Aqueles que têm uma temperatura, a faixa de substâncias que tem uma temperatura de ebulição próxima de 400 ou mais alta do que 400, vão sair ou vão ficar aqui na fornalha, quando é mais alto do que 400, e quando é próximo vai sair aqui embaixo, ó, que é os resíduos. Esses resíduos aqui, eles estão aí na faixa, são substâncias, por exemplo, tipo asfalto, piche, que são substâncias que têm temperaturas de ebulição bem mais altas, tá? Então, galera, esse aqui foi esse método de separação de misturas. Eu espero que ajude vocês. Abraços!